segue o líder. Hoje a Ponte Preta entrou em campo, né, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, e venceu de 2-1 diante da sua torcida, né, mais de 7 mil torcedores no Majestoso hoje. 2-1 Ponte sobre o Taubaté. Um jogo que não foi tão fácil quanto parece, né, talvez, quanto pode parecer. A Ponte fez um primeiro tempo muito bom, controle absoluto do jogo, dominou as ações, pressionou quase. O Taubaté quase nem passou do meio campo, né? A Ponte foi muito superior, porém não conseguia fazer o gol, né? Teve uma dificuldade ali no último terço do campo, principalmente, para conseguir fazer o gol. Ali algumas opções erradas dos jogadores, né? O Everton, lateral, com bastante dificuldade ali, né? A Ponte de jogo tinha bastante opção de jogo pelo lado direito, principalmente, né, com o Everton, mas acabou que demorou para conseguir criar alguma coisa por ali. Teve algumas bolas cruzadas na área, né? Teve até uma finalização do próprio Everton, mas nada muito que levou tanto perigo ao gol do Taubaté, até que o Gé sofreu o pênalti, né? Uma bola que o Fraga recupera no meio campo e coloca para o Gé em contra-ataque. Ele sofre o pênalti e o Elvis vai para a cobrança. O Elvis, que é o batedor, né? O primeiro batedor do time da Ponte. O Elvis vai para a cobrança e o Elvis perde, manda por cima do gol, né, o pênalti. Ao contrário do que costumeiramente a gente vê no Majestoso, né, desta vez a torcida da Ponte apoiou o Elvis, né, assim que ele erra a cobrança, a torcida já começou a gritar o nome dele, aplaudir, né, levantar a moral dele, porque o Elvis tem moral, né, com a torcida da Ponte, tem crédito, né, com o torcedor ponte-pretano. A torcida começou a puxar o nome dele, a incentivar, e ele sentiu isso, né? Tanto é que imediatamente ele já começou a buscar ainda mais o jogo, pedindo mais bola, tentando achar, até que aos 46 do primeiro tempo ele cobra o escanteio, a bola volta e ele acha um cruzamento ali de 3 dedos na cabeça do Matheus Silva, assim, uma bola nojenta, que o Matheus cabeceia, a bola caprichosamente toca no pé da trave e sobra para o Thiagão fazer o gol. 1-0, a Ponte finaliza o primeiro tempo merecendo o placar, né? Merecia ter um placar mais elástico, criou para ter um placar mais elástico, pecou um pouquinho ali na finalização, na última linha, mas criou para conseguir um placar até mais elástico no primeiro tempo. No segundo tempo, né, já com a derrota, o Taubaté ele volta com uma postura diferente, né? O Roberto Cavalo tira um meia, coloca um atacante de beirada, né, de correria, acho que o Romarinho, troca um dos volantes por um outro meia, né, solta um pouco mais o time, e o Taubaté começa a querer competir mais com a Ponte, né? Nesse meio tempo, infelizmente, o Arthur sente uma pancada e acaba tendo que ser substituído, né? E o Fraga também sai, né? Tem algumas alterações no time da Ponte que acabam por desestruturar um pouco o sistema defensivo, né? Assim, Leonaldi fez muita falta no jogo hoje, não por causa do Fraga, muito pelo contrário, o Fraga foi muito bem no jogo, muito bem. Acho, inclusive, que foi um dos melhores em campo. Mas o Leonaldi acabou fazendo falta por quê? Porque o Fraga e o Felipe Amaral acabam sentindo o jogo no mesmo tempo, né? Os dois se cansam ali por volta dos 20 e poucos minutos, e acaba que o Hélio prefere por tirar o Fraga e estrear o Maurício, né, que subiu da categoria de base, que entrou bem no jogo. Prefere por estrear ele e segurar o Amaral até o fim do jogo, né? Mas nitidamente o Amaral já não tinha mais perna, né? Mas foi porque a Ponte não tinha mais opção de banco para volante. A
Ponte começa a cometer alguns erros ali, alguns erros até meio bobos, né, que não vinha cometendo, né, em outros jogos, e acaba dando oportunidade para o Taubaté crescer no jogo. E aí acaba que num contra-ataque a Ponte toma o gol do empate, né, ali, e gera um pouquinho de confusão, um pouco ali na marcação, na movimentação e tudo mais. É importante dizer que mesmo nesse momento que a Ponte não se sobressaía, ela não corria tanto risco, né? Ela não estava tão perdida em campo, né? Como alguns torcedores ali sentiram, tal. Eu não percebi isso. Não demora muito, né? A Ponte, através de um escanteio cobrado pelo Elvis e o cabeceio do Gé, a Ponte chega ao empate. A partir daí a gente começa a perceber que a Ponte sentiu muito fisicamente o segundo tempo. Nos outros jogos a gente destacou que a Ponte sobrou fisicamente, né? Principalmente ali no segundo tempo, a partir da metade do segundo tempo. A Ponte sobrou fisicamente em relação aos seus adversários, mas nesse a Ponte sentiu bastante ali o segundo tempo, alguns jogadores extenuados. O próprio Hélio comentou isso depois na coletiva, né, que tinha alguns jogadores que chegaram no seu limite físico. O Matheus Silva, que está suspenso para o próximo jogo, né, tomou o terceiro cartão amarelo, foi um desses jogadores que o Hélio comentou. O Arthur, que saiu sentindo, né, o Júnior Tavares, que também foi substituído. Esses jogadores aí, o Pablo Diego, esses jogadores o Hélio até citou na coletiva que estão sentindo fisicamente, que já estavam ali no seu limite. Realmente são jogo em cima de jogo, né? A Ponte fez aí num espaço de 12, 13 dias, a Ponte fez 5 jogos, né? Jogo em cima de jogo, horário complicado, né? Hoje estava um sol absurdo, né? Às 16 horas, né? Depois até deu uma baixada, mas um calor, né? Muito abafado o tempo. Enfim, foi um jogo de sacrifício, foi um jogo que a Ponte desta vez sentiu fisicamente, mas é normal que isso aconteça, começo de temporada, e a Ponte vem fazendo jogos muito físicos, né? O time, esse estilo de jogo que o Hélio adota, né, e que a Ponte utiliza é um tipo de jogo que leva o seu jogador quase leva ao sacrifício, né? Porque é um futebol muito curto, um campo muito curto, né? Sempre indo e voltando o tempo todo. Todo mundo participa tanto do momento ofensivo quanto do momento defensivo e acaba sobrecarregando os jogadores. Então era natural que alguns jogadores começassem a sentir. A gente já teve o Leonardo poupado hoje. Provavelmente, além do Matheus Silva, pode ser que tenha algum jogador já poupado para o próximo jogo. Mas o importante é que a Ponte conseguiu a vitória, 2-1. Segue na liderança, 15 pontos, né? É muito importante que a Ponte mantenha essa boa sequência. Abriu 9 pontos em relação ao nono colocado, ou seja, já encaminhou bem a pontuação para a classificação, mas a Ponte, o objetivo da Ponte decidir todos os jogos em casa, né? Então, para isso, ela tem que se manter líder até o final do campeonato. Beleza? Do mais, se inscreve no canal, curte, comenta aí o que você achou do jogo, o que você achou da Ponte nessa partida. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.